Olá, amigos. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre estatística genômica aplicada a populações exogâmicas. Na nossa conversa de hoje, rápida, nós vamos trazer um assunto que será base para conversas futuras, visando a detecção e localização de QTL. Trata-se do assunto de identidade por descendência, ou a simbologia IBD. Nós vamos considerar aqui, para fins de motivação, um determinado cruzamento entre um genitor, pai e mãe, a grande com a grande. Certamente que nesse cruzamento formarão descendentes, todos eles a grande. E nós podemos perguntar qual que é o grau de identidade por descendência ou ascendência que cada par de irmão apresenta. Ou uma outra pergunta relacionada: se eu tomar esse indivíduo da grande a grande com esse indivíduo da grande a grande, quantos alelos idênticos por ascendência eles compartilham? Então veja que a gente precisa conceituar semelhança entre esses irmãos. Se você olhar um indivíduo a grande e outro irmão a grande, você poderá responder que eles compartilham dois alelos idênticos por estado. Não há garantia de que esses alelos sejam idênticos por ascendência. Por estado, sim. Tem a grande e a grande. O outro a grande são dois. Mas vamos olhar esse mesmo cruzamento de uma outra forma. É uma grande a grande, mas vamos marcar. Esse alelo a grande é vermelho, o outro a grande é azul. Do outro genitor nós temos dois a grande, um preto e um verde. A descendência vai ser a grande, vermelho preto, vermelho verde, azul preto e azul verde. Bom, eu posso tomar agora dois irmãos, por exemplo, um a grande e outro a grande. Eles vão ter dois alelos comuns por ascendência, dois vermelhos e dois pretos. Se eu pegar esse indivíduo, vermelho preto e vermelho verde, são dois irmãos a grande. Mas quantos alelos em comum que ele apresenta que seja idêntico por ascendência? Apenas um, apenas o vermelho. Se eu pegar esse vermelho e preto com esse azul e verde, quantos alelos por estados que eles apresentam em comum? Dois. Mas idêntico por ascendência? Zero. São alelos, o vermelho é esse alelo do pai, o preto é esse alelo da mãe, e aqui o azul e verde são outro alelo. Se esses genitores não são endogâmicos, certamente que esses alelos aqui são dois alelos quaisquer. Não posso dizer que são idênticos. Então, veja que numa comunidade de irmãos, eles terão certamente, sendo a grande e a grande, dois alelos idênticos por estado. Mas esses dois irmãos poderão ter zero alelo idêntico por ascendência, um alelo idêntico por ascendência e dois alelos idênticos por ascendência. Então nós precisamos ter um grau médio de identidade por ascendência ou descendência que quantifica essa semelhança genética entre irmãos. Nós poderemos calcular a semelhança a partir de alelos ou a partir de valores fenotípicos. Qual que é a semelhança entre dois irmãos na altura? A diferença fenotípica daria semelhança. Dois indivíduos, irmãos, pode ter a mesma altura, pode ter altura diferente. Pois bem. Então vamos dar início à nossa conversa sobre a IBD. O grau médio de identidade por descendência vamos denominar de πJ, né, para um particular par de irmãos.
Então vamos ver como é que a gente estima esse valor para um loco marcador que foi genotipado numa família de irmão completo. Então a definição desse grau, desse IBD, é dado por πj, dado pela frequência de ocorrência de pares de irmãos que tenha 2 alelos idênticos por descendência, mais metade da frequência que mede a probabilidade de que aquele par de irmão J tenha apenas um alelo idêntico por descendência. Então, essa é a definição. Como é que nós podemos quantificar numa população em que eu genotipei o pai, genotipei a mãe e tenho vários irmãos para vários marcadores? Então, eu vou considerar aqui os vários marcadores e com a possibilidade de avaliar vários irmãos. Em qualquer que seja a situação, eu vou envolver o pai e a mãe com um genótipo qualquer, aí a J, o outro com aí a J, a KL. Vamos considerar uma situação genérica. Não importa, além de ter os alelos aqui denominados como os alelos diferentes, nós vamos marcar. O AI é o primeiro alelo desse pai. O AJ é o segundo alelo do pai. O AK é o primeiro ou terceiro dos alelos considerados. E o AL é o segundo alelo da mãe ou o quarto alelo considerado. Então, se nós tomarmos 2 irmãos dessa descendência, nós podemos fazer a comparação. AIAK com AIAK são 2 idênticos por ascendência, tanto o AI quanto a K. AIAK com AL, apenas um, que seria o AI. AIAK com a JK, apenas o K. AIAK com a JL, são 0 alelos idênticos por ascendência. Então veja que é essa possibilidade que eu tenho. Ou tem 2 alelos, ou tem 0 alelos nessas diagonais, ou tem um alelo idêntico por ascendência. Esse quadrinho nós vamos usar sempre para estimar o valor do IBD. Então, numa família de irmão completo, nós já falamos na conversa anteriores que existem várias possibilidades de genitores. Então, nós podemos fazer vários tipos de cruzamento. Cruzamento entre homozigotos, essa classe 1 e 2, entre homozigotos e heterozigotos, a classe 3 e 4, e entre heterozigotos, as classes 5, 6 e 7. Cruzamento entre famílias de meio-irmão, nós teríamos 2 padrões. Vamos pensar nas irmãos completos e nas meio-irmãos, a gente vai fazer analogia e normalmente é bem mais simples. Então vamos dar aqui um exemplo. A pergunta seria, dado que eu tenho um cruzamento do tipo 1, o que é o cruzamento do tipo 1? É homozigoto com homozigoto, como se fosse a grande com a grande. Vamos representar aí com a J, aí também, pai e mãe. Eu quero saber qual que é o IBD do padrão 1. Aqui não é cruzamento, mas nós vamos adotar a mesma escala. Irmãos homozigoto, então padrão 1. Então eu faço esse tabuleiro e verifico que vai existir A1 aí com aí. 2, 2. E esses cruzamentos, esses irmãos, são todos eles do tipo 1. Todos eles homozigoto com homozigoto, homozigoto com homozigoto. Então eu posso calcular o IBD, ou seja, qual que é a identidade por semelhança entre 2 irmãos, a grande, vindo do cruzamento de pais, também a grande. A ocorrência, a frequência de 0 é 4 em 16. A ocorrência de um alelo idêntico por descendência, a gente percebe aqui que são 8 em 16. E a frequência de 2 alelos comuns, idênticos por ascendência, são 4. Usando a expressão do valor do IBD para essa descendência, o valor esperado, médio, vai ser esse F2, mais metade dessa frequência de ter apenas 1. O F2
A frequência de dois alelos comuns é igual a 1/4, de um alelo é meio, então 1/4 mais 1/4, meio. Então, qual que é a chance de eu pegar dois irmãos e eles ter alelos idênticos por ascendência ou descendência? Então, meio, 50%. Vamos imaginar um segundo cruzamento. Um homozigoto com outro homozigoto. Só que agora o homozigoto, digamos, dominante, o outro recessivo, ou de um padrão ou de outro padrão. Certamente que todos os descendentes, tá, serão heterozigotos. Todos os descendentes serão daquele tipo, né, que nós chamamos de heterozigoto com heterozigoto. Esse padrão aqui de AIAJ com AIAJ. Todos serão do tipo 5. Os irmãos todos do tipo 5. Então nós vamos marcar aqui nesse tabuleiro o AI com o AJJ. Aqui seriam então os gametas, né, produzidos por esses genitores, e a ocorrência desses indivíduos, considerando então que são irmãos. Né? Então você tem irmão AIAJ, né, que usou esse AI e esse AJ. Nós temos AIAJ, que usou esse AI e esse outro AJ, e esse AI que usou 2 e esse AJ3, assim por diante. Nós sabemos que a diagonal envolve 2, nesse sentido. Essa outra diagonal, 0 alelos idênticos por descendência, e aqui os demais apenas 1. Então, se vocês perguntarem, nessa comparação do tipo 5, que envolve irmãos heterozigotos, nós vamos usar essa expressão. Basta eu calcular a quantidade, não preciso dessa informação, mas é visto que a quantidade de zeros, alelos foi idêntico por ascendência, é 4 e 16. Apenas 1, também 8 e 16. E 2 é 4 e 16. Usando a expressão, eu chego à conclusão que o valor de IBD de dois irmãos, obviamente heterozigotos, vindo do cruzamento de pais homozigotos, vai ser de 50%. Vamos dar um exemplo 3. Agora, um cruzamento entre indivíduo homozigoto, AI, com indivíduo heterozigoto do tipo AIAJ. Então veja, nesse cruzamento, nós podemos ter irmãos A grande com A grande. Vamos chamar esse aqui de tipo 1, que são dois homozigotos. Esse tipo naquela tabela que nós apresentamos no início da conversa. Certamente que pode ter irmão A grande com A pequeno, né? Exatamente esse tipo de homozigoto com heterozigoto, que seria irmãos também, mas do tipo 3. E nós podemos ter dois irmãos A pequeno com A pequeno. Então são irmãos do tipo 5. Então veja que esse cruzamento produz irmãos do tipo 1, do tipo 3 e do tipo 5. Eu estou perguntando especificamente desses irmãos que são homozigotos. AI com AI. Então estou envolvendo dois irmãos que possam usar a mesma tabela de cruzamento. Né? Cruzamento entre pai e mãe, entre pai e mãe, aqui, tipo de irmão, irmão 1, irmão 2, do tipo 1. Então essa tabela é a mesma, com os dois na diagonal, 0 nessa outra diagonal e 1 fora da diagonal, mas a minha pergunta diz respeito apenas a esses irmãos do tipo 1. Então vou marcar aqui e vou calcular quantos zeros existe. Nenhum. Quantos 1 existe? Esse aqui, que compartilha um alelo comum. Nós temos um aqui e nós temos outro aqui. São 2 e 4. Quantos tem dois alelos comuns? Esse aqui e esse aqui. Também 2 e 4. Eu vou aplicar a expressão, essa quantidade de dois alelos, mais metade dessa frequência de um alelo em comum. Metade mais metade vezes meio, 3/4. Então a resposta aqui é diferente dessa resposta que era meio. Agora temos dois irmãos que têm uma identidade maior.
se for dois irmãos relacionados, que seja de um padrão diferente, né? Então está aqui resolvido. Podemos também, nesse mesmo cruzamento, pensar não só nos irmãos que eram a grande, mas agora eu vou pensar no a grande com a grande pequeno. Então veja, é um cruzamento do tipo 3 e eu estou pensando em encontrar irmãos do tipo 3 nessa descendência. O tabuleiro é o mesmo, mas o meu interesse somente é do tipo 3. Existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em termos de 0 alelos incomuns, temos 4 e 8. Em termos de 1 alelo em comum, nós temos também 4 e 8. 2 alelos em comum, ninguém na diagonal, que representa irmãos do tipo 3. Então vai medir da mesma forma, metade mais metade de meio, né? Ou seja, 0, que não existe, mais metade de meio, igual a 1/4. Então, nessa mesma progênie, nós temos, então, vimos que existe a IBD, né? Nessa progênie aqui, de homozigoto e heterozigoto, nós temos a IBD de 3/4 e agora nós estamos tendo a IBD de 1/4. Por fim, nesse mesmo cruzamento ainda, nós podemos pensar em dois heterozigotos. O cruzamento é do tipo homozigoto e heterozigoto, do tipo 3. Mas estamos aqui envolvendo descendência heterozigota com heterozigota, que é o tipo 5. Então, vendo nessa tabela, a gente vai verificar que o tipo 5 ocorre 4 vezes. 2 vezes com 2 alelos em comum, 2 vezes com 1 alelo em comum. Então, a frequência de 0 alelo é 0, de 1 alelo em comum é 2/4, de 2 alelos em comum é 2/4. Isso faz com que o IBD seja, nessa situação, igual a 3/4. Então, nós aprendemos que, num determinado cruzamento, você tem que pensar que tem vários tipos de irmãos. Alguns mais semelhantes, outros menos semelhantes. Bom, então nós podemos até concluir. Nós podemos ter os cruzamentos. Nós citamos aqui alguns exemplos. O pai e a mãe, do tipo 1, do tipo 2, que é homozigoto com homozigoto. Aqui a grande com a grande a grande. Aqui homozigoto com a grande, por exemplo, com a pequeno. O tipo 3, o tipo 4, que corresponde a heterozigoto com homozigoto. E aqui o tipo 4, 5 e 6, que seria heterozigoto com heterozigoto. O tipo 5, a gente relembra, que é um padrão F2. Tipo A grande é pequeno com A grande é pequeno. O tipo 7 é o tipo mais informativo, um heterozigoto de padrão A1, A2 versus A3, A4. Pois bem, temos os pares de irmãos, que pode a gente adotar essa mesma classificação. E aqui nós temos, então, que uma família de irmão completo, você vai encontrar indivíduos com IBD 0 e indivíduos com IBD 0,25, 0,50, 0,75 ou 1. Então, tudo é possível. A gente diz que, em média, a gente vai perceber que, em média, tem o IBD igual a 0,5. E a variação desse IBD gira em torno de 0,8. 1/8, ou 0,125. Então, uma aplicação, nós fizemos aqui, aqui nós temos daqueles nossos arquivos, já comentado anteriormente, de uma população aqui completamente informativo, cruzamento do tipo 7 apenas, e aqui cruzamentos dos mais variados, tipo 1, 2, 3, ou 3, 4, 5, 6 e 7. E aí nós temos 200 indivíduos. Para cada indivíduo, a gente calculou o IBD, né? Para cada um desses indivíduos, considerando o pai e a mãe, para cada par de irmãos, nós calculamos. Então, se existe 200 indivíduos, a combinação de 200, 2 a 2,
200 vezes 199, dividido por 2, 19.900. Temos essas informações que, em média, vai dar 0,5. Então, veja, mesmo que os cruzamentos sejam diferentes, em média, você tem um IBD que representa a família de irmão completo, que é igual a 0,5. Não só nesse conjunto de dados, quanto nesse conjunto de dados. Então, é possível variar esse IBD? Sim, pode variar de 0 até 1. Em alguns casos, variou de 0,25 a 0,75. Vai depender aqui do cruzamento, que é do tipo 1,2, 2,2. Né? Esse aqui é heterozigoto com homozigoto. Né? Um padrão heterozigoto com homozigoto. Tipo 3, por exemplo, varia de 0,25 a 0,75. Então, veja, agora, outros padrões pode ter maior variação. Pois bem, então a média que caracteriza a população, em média, se espera que o IBD seja 0,5. Em média, mas existe maior e menor. Se existe maior e menor, existe uma variabilidade. A variabilidade dá, em média, 0,125. Vai depender aqui do padrão de cruzamento. Então, se fosse do tipo A1, A2 versus A3, A4, de fato a variação seria toda ela igual a 0,125. Aqui, alguns vão depender. Né? Vai ser 0,0125 na maioria dos casos, mas outros casos pode ser menor, pode ser maior. Então veja que seria essas diferenças. De maneira geral, o IBD que está caracterizado, você pode usar essa informação até mesmo para teste de paternidade. Você pode ter uma matriz, por exemplo, um outro cruzamento, e você vê a descendência e calcular a identidade entre os irmãos. Se todos aqueles irmãos são de fato irmão completo, em média, o IBD tem que ser igual a 0,5. Se fugir desse 0,5, você vai imaginar que ali temos indivíduos que não pertencem, ou são meio-irmãos, ou são não aparentados, de forma que afetaram o valor médio do IBD. Esse conceito de semelhança entre irmãos vai ser útil e vai ser utilizado posteriormente para análise de QTL. Por hora, nossa conversa fica por aqui e posteriormente a gente vai retomar esse assunto.